Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Oi, Mário. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? E você? Olha, graças Então, a tá Deus. bom. Trouxe mais um amiguinho para participar comigo. Ah, o Léo. Boa, muito bom. Ele tá aqui comigo também. Eu pus só para ele ficar mais calminho. Ah, é? Aqui, ó. Olha o meu. É isso aí. Muito bom. Beleza. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos que estão aqui na nossa live da Sobest. Então, a gente, na terça-feira, né, Mário? A gente estava com um probleminha aí técnico de transmissão, o sinal da internet estava bem ruim. E aí, assim, a gente sabe que não foi um problema só nosso aqui da nossa transmissão, eu acho que estava muito carregado. E aí nós resolvemos marcar para hoje. E aí é sempre um prazer a gente estar aqui com todos vocês. A gente continua na temática Covid. As lives da Sobest né, tem abordado aí os temas, e hoje com o Mário nós vamos falar sobre os cuidados com os pés dos profissionais da saúde em tempos de Covid-19. E para apresentar o Mário a vocês, ele é enfermeiro podiatra clínico pela Unifesp, é enfermeiro podiatra do AME de especialidades do estado de São Paulo e é sócio proprietário da responsável técnico da Stay Care em São Paulo. Então, Mário, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza aí que a nossa tarde vai ser muito produtiva com essa nossa conversa. Bem-vindo. Eu que agradeço, Eli, pelo convite. E as duas Elis, né, são super parceiras aí. Agradecer a Ângela, a Sônia, né, presidente e vice-presidente da Sobest, né, por esse convite, né, e a importância, né, desse tempo de isolamento, né, a gente está levando a informação a todas as pessoas, né, e um conhecimento nunca é demais, mas um conhecimento cada vez mais válido, mais dinâmico, fica bem mais interessante, né. Então, nessa nossa abordagem, né, falando um pouquinho dessa pandemia que estamos vivendo, né, desse caos aí que a gente está vivendo, quem está, os profissionais de saúde, né, enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem, então, por conta do atendimento, realizando a assistência direta com o paciente, a gente sabe que a enfermagem é aquela que está lá 24 paciente na porta do leito, vendo todos o que acontece, o que não acontece, e é onde que faz o resultado, faz a dinâmica do cuidar dar certo, né? E com essa abordagem, a gente traz uma abordagem, a questão dos pés, desse tempo de Covid, a gente traz uma dinâmica muito interessante, né? O primeiro momento que muitos, ao falar da questão dos pés, é a questão de transmissão, né? A gente sabe que vírus de contato, né? Ele permanece ativa, né, no solado do pé. Então, muitos profissionais ligam, querem saber o que podem se fazer para que não levem essa contaminação para o seu domicílio. Já tem algumas orientações de Anvisa, algumas orientações até de conselhos de classe, como que a gente deve abordar, sair, experimentar, chegar em casa, o que a gente deve abordar. Mas pouca gente falou da questão do calçado e dos pés, né? É importante que sempre você chegar em casa, tentar tirar esse calçado do lado externo, né? Antes de entrar na sua casa, tentar fazer alguma desinfecção desse calçado, né? Mas o que a gente pode utilizar? Tem vários artifícios que a gente pode fazer. Bem em conta, né, que a gente encontra na própria casa mesmo, é fazer a diluição da água sanitária, né? Que a gente é de fácil acesso e você encontra
encontrar e é barata. Normalmente a gente pede para fazer a diluição, porque a água sanitária em si, ela vem muito concentrada. A gente pede para fazer a diluição de 1 parte de água sanitária para 3 partes de água. Lembrando, né, que a água sanitária é um alvejante, né? Ela pode também prejudicar, estragar não só o calçado, tem que tomar bastante cuidado com a concentração dela, mas também pode fazer irritar a pele. Tem que tomar bastante cuidado com fazer essa desinfecção do calçado. Então, você pode ou borrifar na sola, em todo o calçado, ou passar um pano umedecido com essa solução, de 1 parte de água sanitária para 3 partes de água. Lembrando sempre que depois que você fizer essa desinfecção do calçado, o ideal é já ter ali naquele próprio ambiente já um álcool 70% que você consiga fazer a asepsia das mãos, né? Higiene e asepsia das mãos. Aí sim, você consegue deixar esse calçado do lado externo de casa e de entrar e seguir toda a normativa que já é preconizada, né? Já ir direto para o chuveiro, já separar a roupa para bater separado, já a gente sempre orienta a questão de lavar o cabelo, então todas as orientações que já os conselhos já estão orientando. Uma coisa importante também, que até surgiu como a gente iniciou a outra live, acabou não dando prosseguimento, foi a questão da quantidade de sapato, né? A gente sempre orienta, se possível, se for possível, ter dois pares, que facilita. Quando você deixa feita essa desinfecção, você consegue deixar que ele descanse, consegue deixar que ele fique em um ambiente, porque a gente sabe que esse vírus, após esse procedimento de desinfecção, ele demora 1 minuto para morrer. Mas o bom é deixar um tempo mais prolongado, para que o calçado consiga se respirar, né, matar alguns outros micro-organismos que podem ficar, principalmente os fungos que podem ficar nesse local, né? Aí, pelo menos, a gente pede também, além dessa desinfecção, 1 vez por semana, tentar fazer higiene com água e sabão do calçado. Para tirar as partes mais grossas, mais pesadas, né? E também a gente sabe que a água e sabão também ela é eficaz para o vírus, né? Para a retirada e eliminação desse vírus aí de materiais inertes, né? Então, usar água e sabão pelo menos 1 vez por semana e de forma diária usar 1 parte de água sanitária e 3 partes de água, tá? Aí a gente entra agora para essa questão muito importante, que é a questão desses cuidados, né? Aonde com calçado fechado, muito tempo, paramentado, muitas vezes não tem toalete, esse pé fechado, recluso ali, muitas vezes num calçado, ele pode criar umidade, pode criar a parte fúngica, pode aumentar. Então, a gente tem que ter algumas abordagens que a gente consiga diminuir esse risco, né? Lembrando, né, que aqueles profissionais que estão de risco, né, tem que ter uma atenção maior, já não devem estar mais na assistência direta do paciente, mas devem ter uma atenção maior, os diabéticos, hipertensos, que tem algum problema circulatório, tá? Então, a primeira coisa também, além de todo esse processo que nós falamos, é a questão da onicomicose, né, que são as micoses de unhas, né? O que a gente pode fazer para tentar evitar a proliferação entre os dedos ou a contaminação de outra pessoa também? Primeira coisa é não compartilhar meio calçado. A gente sempre orienta, né? Agora, ainda mais em tempos de Covid, né? O profissional de saúde, às vezes, chega em casa, até os vizinhos saem correndo, às vezes, né? Verdade. É verdade, é uma coisa interessante que está acontecendo ultimamente. Mas não compartilhar calçados e meias já é uma primeira opção, ainda mais agora nesses tempos onde nós estamos no ambiente, né? Então, não que as outras pessoas não tenham risco, mas que a gente está no ambiente onde tem um maior risco. Tá? O que a gente pode fazer para a gente tentar diminuir um pouquinho essa proliferação do fungo? Ou quem já tem o fungo, tentar diminuir o próprio fungo que já está instalado nele. O muito legal é você lixar essa unha. Lixar, eu falo como você pegar a lâmina de uma forma plana, tem uma lâmina aqui, um dedinho feito, lixar, fazer uma lixa de unha, lixar ela, diminuir um pouco a espessura da lâmina, que é a unha.
Então, você diminuindo a espessura da lâmina já permite com que troque com o ambiente, luz solar, mais ar, entra mais oxigênio. E o próprio oxigênio também ele é tóxico para o fungo. Então, só se você diminuir a espessura da unha, já vai ajudar e contribuir para a diminuição do fungo. E quem tem fungo de unha, a gente sempre pede para você ter um material próprio. Às vezes o fungo é só em um dedo. Então, deixa aqui um material específico só para fazer o corte daquela unha, daquele local que tem o fungo, né? Isso também evita de você proliferar, de você transmitir o fungo para outros locais. E o fungo, lembrando que ele é um esporo. Esporo é uma coisa difícil, ele vive muito tempo, né, em locais inanimados, né? Então, ele pode estar na gaveta de meia, no sapato mais velho que você tem. Você pode usar alguns produtos para tentar. Tem vários desinfectantes aí vendendo em comércio de spray que você pode tentar usar para tentar diminuir essa carga fúngica também do calçado, das gavetas de meia. Tá? Mas é importante que quando você começa a tratar essa micose, lixar, a usar os óleos essenciais, são muito importantes também para você usar nas unhas, vão permitir uma permeabilidade da unha, a unha mais viva, mais vivace. Você, quando você começa a tratar, você trocar, tirar as meias mais velhas, descartar ou trocar por meias mais novas. Isso pode ajudar bastante a diminuir a proliferação do fungo e a contaminação das outras unhas, tá? E sempre que você usar ou lixar, como a lixa ela é descartável, usar sempre aquelas lixas descartáveis, lixou a unha, jogue fora. Não esqueça que a unha, quando você lixa, você está colocando esporos, o fungo está ficando na unha. Então, tem que tomar o máximo de cuidado possível para que ela seja descartada e que não fique o esporo ali vivo naquele local. Tá? Como eu falei, o uso do AGL é muito importante, os óleos graxos essenciais, né? Ele é bem interessante, ele dá permeabilidade, dá uma vitalidade na unha, é rico em vitamina E, lectina, pectina, que vão hidratar essa unha. Sempre lembrando, a unha, a gente usa os óleos, né? Aí pode ser qualquer óleo que você tenha uma paixão, um amor por ele, não tem marca, não tem nenhuma indicação. Todos vão ter a mesma função. Pode ser desde um óleo de amêndoa, um girassol, só não pode usar os óleos de cozinha, porque ele tem funções diferentes, ele tem uma cadeia carbônica, ácidos graxos diferente. Então, tem que ser óleos essenciais, óleos graxos essenciais. Tá? Aí, entrando nessa parte da unha, a gente falar um pouquinho do corte de unha, né? A gente fala muito da questão de como cortar essa unha de forma adequada, porque a gente quer evitar que quem tem algum problema já de alguma curvatura transversa da unha, aquelas unhas em telha, aquelas unhas com uma curvatura maior, que acabam encravando, incomodando os cantos, tenha esse problema agora, porque agora eu sempre falo, não é hora de ter nenhuma doença, não é hora de visitar o hospital, não é hora de estar com nenhuma alteração que seja necessário a ir no hospital. Então, a ideia agora é a gente fazer uma prevenção. Então, tentar fazer o corte o máximo quadrado possível, naqueles dedos que são possíveis fazer o corte quadrado. O corte quadrado é o indicado? Sim, mas tem anatomias de dedos que eles são muito arredondados, você dá para fazer, igual esse que eu trouxe, né? Ele é um pouco mais arredondado, aqui tá até cortado errado, ó, tá pontudo, tá vendo? Esse é a forma errada de cortar. É só um exemplo que a gente estava ensinando o paciente. Mas dá para cortar arredondado, e o interessante é que aqui, nesse cantinho aqui, sempre tem uma unha e ela tem que ficar em cima dessa gordurinha da pele aqui nesse cantinho. Se ela conseguir transpassar essa gordurinha e ficar acolchoada em cima dessa pelinha, em cima dessa pelinha ali, e a unha ficar em cima dessa gordurinha da pele, ela nunca vai encravar, tá? Então é interessante você fazer o corte casos que dê para fazer. Não dê fazer o corte arredondado, mas deixar o canto um pouco mais elevado em cima dessa pelinha para que ele não fique profundo. Unha, se você cortar a ponta lá no fundo, a tendência dela é crescer para aquele lado que você cortou. Então, a tendência é ela encravar.
Tem gente que gosta de cortar até no fundo, né? Isso é um risco que pode encravar, tá? Nesses tempos, a gente quer evitar lesões, quer evitar que se machuque. Então, também não cortar a unha muito profundamente. Você faz um corte, rente ao tecido, né? A gente usa muito para fazer esse corte, esse alicate. Ele chama eponíqueo. É o alicate de corte de unha. Ele tem uma precisão que na hora que você está cortando, quem está vendo, consegue ver a pele lá e ele não evita de você cortar, né? A gente indica muito para diabéticos, porque muitos diabéticos ou pessoas que têm alguma complicação acabam cortando aqueles alicatinhos de unhas, eles estão meio arredondados e acabam fazendo um corte inadequado. Então, esses alicates de unha, eles vendem em qualquer lugar, eles são super baratos, não tem um custo muito elevado, é fácil de você adquiri-los. Facilita o corte e faz um corte mais preciso, um corte mais bacana, um corte mais bonito, tá? A gente também orienta que você pode usar um emoliente, né? Para quê? Para te remover um pouco daquela espessura da cutícula. A gente orienta não retirar essa cutícula, ou empurra, ou usa uns cremes removedores de cutícula, um emoliente para deixar tanto a unha mais macia, tem unhas também que são muito grossas. Se usar um emoliente, você consegue deixar a unha mais macia, fica mais fácil para cortar, mas também ela serve para fazer uma retração da cutícula também. Então, nesses tempos, também a gente recomenda a não fazer a remoção da cutícula, tá? E o canto da unha, ele acumula muita pele, né? Unicofose, são muitos formatos de pele que acabam descamando naquele local, no canto da unha, e acabam formando uma barreira ali que acaba fazendo uma pressão entre a unha, a lâmina e a pele. Isso pode causar dor. Então, dá para se retirar com cuidado, para não se machucar. Dá para se usar alguns espátulos, nada pontudo, nada que corte. É só para você, junto depois que passar um emoliente, que pode ser um creme hidratante junto com óleo essencial, ou comprar um emoliente pronto na farmácia, também você pode fazer, fica a seu critério. Ele ajuda mesmo você a remover essa pele, mas a remoção dessa pele ela é importante porque ela também vai diminuir essa pressão da unha e pode diminuir dor. Caso nesses momentos apareça uma unha que está machucando, alguma coisa que está te incomodando, você pode pegar um pouquinho de algodão e colocar naquele canto que está incomodando, fazendo uma pressão entre a lâmina e a parede da pele, afastando a lâmina da parede da pele, que isso vai trazer um conforto, vai diminuir a dor e vai ajudar a lâmina a crescer e muitas vezes passar da barreira da pele e chegar na parte mais especial, aonde ela não vai encravar mais. Tá? Então, essa parte do corte, da onicomicose. Uma outra coisa que é muito recorrente, a gente... Vou dar uma aguinha aqui, que eu sou mineiro, falo igual... Fica à vontade. São os fungos interdigitais, né? Os fungos interdigitais, ele acontece muito com a presença de umidade, né? Tá ouvindo, Mário? Estamos sem sinal. Tá conseguindo me ouvir?
Nós vamos recomeçar. E aí a gente recomeça lá onde ele parou a fala, né? Que foi lá nos fundos. Vocês estão conseguindo ouvir, né? Só me dá um toque, por favor, se está tudo bem com o áudio. Estamos aguardando aqui o Mário. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, tá joia. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui. Ah, que bom. Imagina, Adri. Obrigada. Vamos esperar o Mário voltar. Aí a gente fazendo e tecendo alguns comentários aqui a respeito dessa questão, né? Que é super importante, a gente acaba não lembrando dos pés. Mário, eu não recebi aqui sua solicitação. Aí o Mário já está voltando? Vamos ver se agora está tudo certo com o nosso sinal. A live não. Oi, Mário. Não fala assim. Vamos lá. Nós paramos de te ouvir quando você começou a falar dos fungos. Isso. Então, voltando à questão do fungo interdigital, né? É lógico, lembrando que não é um caso. Mas o fungo ele acontece muito pela umidade, né? O excesso de umidade ele provoca esse aparecimento desses fungos. Né? Existem vários meios de a gente evitar. Uma das coisas muito importantes é, de novo, a troca da meia, né? Da meia, do calçado, desse par diferente, que vai ajudar a facilitar a você a diminuir essa umidade, né? Tem pessoas que conseguem, durante o dia, que tem uma sudorese muito intensa dos pés, trocar no metade do período as meias. A gente sempre recomenda meias de algodão, porque ela absorve, né? Ela diminui um pouco essa capacidade de umidade. E também tem algumas abordagens que a gente pode utilizar para aquelas pessoas que já estão com fungo instalado, né, com fungo digital. Existem alguns pós que eles têm uma absorção, que eles conseguem absorver esse exudato e até eliminar, diminuir um pouquinho essa capacidade do fungo, porque como ele diminui a umidade, o fungo acaba se retraindo um pouco. Lógico, cada caso é um caso, eu estou falando de forma geral. Tem fungos que precisam de tratamento mais específicos, medicações, terapias de laser, de outras abordagens mais específicas, tá? Mas existem alguns talcos que são vendidos no comércio, tem o talco granado, cortisonal, que são muito utilizados para a gente combater esses fungos de interditais, e eles são bem resolutivos, mas é importante ter esse cuidado. Depois do banho, tentar secar bem, dá para se usar papel toalha ou até o papel higiênico para secar entre os dedos, porque muitas vezes seca com toalha e entre os dedos fica um pouco úmido. Então é importante de dar uma reforçada desse ressecamento entre os dedos. Importante que na hora que for realizar uma hidratação, que a gente vai falar um pouquinho na questão da fissuras, de rachaduras, mais para frente, é importante de não hidratar entre os dedos. Entre os dedos, a gente não utiliza o creme hidratante. Então, é um local que tem que ficar mais seco possível, tá? Existe também, para aqueles fungos mais leves, aquelas coceirinhas, existe algumas pomadas bem antigas que não são necessárias receitas. Lembrando, cada caso é um caso, né? A pomada minâncula, para alguns tipos de fungo, ela é muito utilizada, né? Ela é eficaz
para reduzir a proliferação fúngica. Então, você pode utilizar, muitas vezes, ou o talco, o artesanal, ou o granado, ou a pomada minâmica para você, antes de trabalhar, fazer esse uso e, normalmente, tentar, se for possível, se você puder, no isolamento ou em algum local, fazer a troca da meia, já ajuda bastante, levar uma meia de algodão em reserva e fazer a troca, já dá uma grande ajuda nesse combate. Tá? Mas o fungo, lembrando, ele não pode ser um fungo que você se carregue pela vida inteira. Fungo é uma porta aberta, fungo digital é uma porta aberta. Se ele não está melhorando, procure um profissional de saúde para ele ser avaliado. Procura um amigo, um colega de trabalho que consiga olhar, consiga avaliar e te dar alguma orientação, alguém que sabe que te dê alguma conduta para se fazer. Tudo isso que a gente fala, essa abordagem territorializante, está pensando em pessoas saudáveis, né? Pessoas que não têm comorbidade nos pés, sempre lembrando isso, porque muitas vezes a comorbidade altera muito desses aspectos. Às vezes, alguma dessas abordagens a gente não dá para usar em quem tem alguma comorbidade, quem tem já uma amputação, quem tem lesão, quem tem algumas outras partes complexas no pé. Precisa ser acompanhado, e cada caso é um caso, precisa ser acompanhado diretamente. Uma outra coisa muito importante, né, que traz também um desconforto, muitas vezes, né, é a bromidose, né? Esse chulezinho que fica ali, como a gente fica esse calçado aí o dia inteiro, com essa umidade. Então, dá para a gente diminuir um pouco, ou até evitar que ela se forme, né? Voltando, é uma coisa... a pomada minâmica, ela serve para muitas coisas. É uma coisa barata, mas ela também, para mau cheiro, ela também é muito utilizada. Até o vinagre de maçã, você pode fazer o banho com vinagre de maçã para diminuir a carga fúngica e você diminuir esse odor, esse cheiro, né? Mas também mantendo, né, a troca de meias, de calçado, fazendo toda a asepsia, desinfecção dos pés de calçados, lavando bem os pés, para que tenha essa melhora de todos esses aspectos, tá? Agora falando um pouquinho do calo, né? Os calos, eles são causados por pressões, né? O atrito, pressões que acontecem nos pés, formam esse calo. Alguns calos, igual uma paciente que eu atendi hoje, ela me chamou para ver um calo que estava incomodando. Quando você foi ver, era uma lesão, era o calo, só tinha a pelinha por cima e já estava todo lesionado embaixo. Então, isso pode acontecer. Mas, normalmente, são calos mais simples, que uma abordagem mais simples você consegue resolver. Então, em caso, o que a gente pode fazer para diminuir esse calo? Usar, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, do calçado adequado, né, qual é esse calçado adequado, né, que a gente pode utilizar para que evite essa abrasão, esse cisalhamento, esse atrito do pé com o calçado e evite de formar esse calo. Mas também a gente consegue usar algumas lixinhas. Quando o calo se forma, existe uma lixa chamada lixa de barro, que a gente consegue, ou durante o banho, ou assim acabar o banho, lixar um pouquinho, de fazer um pequeno atrito daquele local ali onde está aquele calo e diminuir um pouquinho mais as peso do calo. Não é a ideia de removê-lo consigo só, porque na verdade a gente não quer trauma, não quer ferir a pele. A gente quer só tirar aquela aspereza. O que vai evitar que o calo aumente, que o calo se forme, é o atrito. Então, se você conseguir reduzir o atrito, você consegue diminuir o calo. Tá? De algodão também ajuda, né? Usando a meia, tendo um calçado adequado, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ajuda bastante. Uma verdade mesmo. O calo às vezes parece que é um calo e não é, né? É uma ferida. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Acontece, né? Bastante. Muito. Aí você vai lá fazer uma abordagem, é um calinho só que eu tô, e não é um calinho. Às vezes, tomar cuidado, porque pode ser uma lesão, já está infectada. E lembrando, pé é uma coisa que não tem gordura, é pele e osso. Então, é uma estrutura pequena de proteção. Qualquer coisa que tiver trauma é uma coisa mais arriscada, uma coisa mais de risco, tem que ser acompanhado e visto mais de perto, profissional de saúde, tá?
Vamos entrar, então, agora a questão do ressecamento e das fissuras, né? Sempre falo, como deixar o pé como bunda de neném, né? Lisinho, bonitinho, gostoso de pegar, né? Existem algumas abordagens que a gente consegue, sim, deixar o pé super maravilhoso, super bonitinho. Bem interessante essa questão de uso de uma combinação muito simples, do uso de um creme hidratante. Quando eu falo creme hidratante, cada caso é um caso, mas é o creme hidratante que a pessoa muitas vezes tem em casa, que ela comprou, tá parado lá. Lógico, tem uns casos mais específicos, tem um ressecamento mais intenso, que precisa de um creme mais forte, mas a grande maioria que não tem uma patologia hidratante, que ela consiga comprar, consiga utilizar, vai ser eficiente. Se você associar ele com filme de cozinha, aquele filme que enrola frutas, verduras. Então, depois do banho, você pode passar esse creme hidratante em todo o pé, exceto nos dedos e entre os dedos, enrolar com filme de cozinha, aquele filminho de poliuretano que a gente enrola frutas, verduras para guardar na geladeira, e deixar pelo menos uns 10 a 15 minutinhos ali aquele material enrolado com o pé. O pé vai aquecer, os poros vão abrir, e essa parte da camada córnea ali, a camada superficial da pele, vai se abrir e o creme vai começar a penetrar na pele. E isso faz com que o pé fique, ó, os maridos aí vão adorar. Ao contrário também, as mulheres adoram. Tem um pé mais grosso, mais com atrito, né? Que a gente usa calçados que causam mais atrito muitas vezes. Então ajuda bastante ter um pé lisinho, gostoso de pegar, de mexer, de encostar ali. Então fica bem gostoso, tá? Então dá para você usar esse creme hidratante, não tem uma marca preferida, com filme de cozinha, lógico, e fazer esse lixamento com essa lixa de barro. Até para essas fissuras que pode ser causado por esse ressecamento excessivo, muitas vezes causam fissuras. Essas fissuras, se elas não forem lesões ainda, você consegue pegar essa mesma lixa e fazer uma diminuição na própria fissura, lixar dentro da fissura e ao redor da fissura para que ela diminua um pouco. Você tira esse poder mais abrasivo, mais duro, de dureza ali dessa fissura, e o creme consiga penetrar, consiga ser eficaz e eficiente, né? E também você pode fazer uma extração em casa, né? Existem milhões de esfoliantes no mercado. Eu gosto muito de orientar o mel com açúcar. É um dos esfoliantes mais fantásticos, tanto para o pé como para o rosto, mas para o pé ele é fantástico. Se antes de você pode seguir a sequência: banho, esfoliação do pé assim que terminar o banho, e depois fazer o creme hidratante com filme de cozinha. O pé vai ficar bundinho de neném, é uma delícia. A gente usa uma colher de sopa de mel, qualquer mel quiser, pode ser mais barato. Todo mundo tem um mel guardado em casa, em algum lugar escondido aí. E uma colher de açúcar, uma colher de sopa de açúcar. Você faz essa mistura e passa no pé, faz essa esfoliação esfregando em todo o pé, e principalmente nessas partes que estão mais grossas, aonde precisa fazer uma esfoliação mais persistente, mais firme. E você consegue esfoliar, tirar esse excesso de... Nunca, o cara falou, melaço de cana, eu nunca experimentei. O Rafik, nunca experimentei, mas pode ser que sim, que se ele tiver uma consistência parecida com mel, ele pode sim ser utilizado, tá? Mas fica super bacana essa esfoliação. Aí sim, depois você pode tentar limpar, retirar o excesso, nunca deixar com excesso de todos esses materiais que a gente colocou, tá? Tirar um pouquinho do excesso. O esfoliante não tem no mercado, é mel de abelha e açúcar. É uma colher de mel de abelha e uma colher de açúcar. É um esfoliante perfeito. Mas você pode comprar também no mercado qualquer tipo de mel, ou qualquer tipo de esfoliante que você queira. Existe no mercado uma gama infinita de esfoliantes, tá? Mário, trazendo aqui um pouco para o cuidado dos pés, né? Voltando aqui um pouquinho, naquela questão do profissional de saúde
principalmente agora em tempos de Covid, né? Então, tem duas questões, assim, que eu queria estar colocando aqui com você, que a primeira é uma questão que, inclusive, eu passo no meu dia a dia. Então, no hospital, eu tenho, a gente coloca a roupa privativa, troca o sapato, né? Então, eu tenho o hábito de trocar o sapato. O sapato que eu uso no hospital não é o sapato que eu sapato depois do plantão. E aí, o que eu faço? E, de repente, o pessoal que está aí com a gente passa por isso também, né? Eu procuro acondicionar, eu ando sempre com um sprayzinho, no meu caso eu uso álcool a 70. E aí faço, né, a aspersão do álcool 70 no solado do sapato e guardo, acondiciono numa sacola separada. São questões que antes eu não parava para pensar, né? E agora, com toda essa questão aí do Covid, a gente pensa, né? Quantas vezes eu não me peguei pensando aí, poxa vida, será, né, que eu estou pisando aqui em algum Covid ou não? Uma outra questão, não é? Uma outra questão é a questão do profissional que está ali na beira-leito mesmo. O profissional, de repente, está cuidando de um paciente que tem um cuidado, né? Não é um paciente incubado, mas é um paciente que exige cuidado e precisa levar o paciente para o banho de aspersão. E aí o próprio profissional acaba molhando o pé, o sapato, ali naquela hora do banho. Então, é uma questão que, de repente, vale a pena a gente prestar um pouquinho de atenção. Então, um sapato reserva para não trabalhar com um sapato molhado, né? Porque a umidade ela pode vir tanto da sudorese do próprio pé, né? Quanto do banho, né? Ali da própria atividade. E quanto às deformidades, a escolha do sapato, né? Então, de repente, assim, a gente não precisa escolher um sapato muito caro, enfim, mas que tenha o mínimo de conforto, né? Porque existem algumas lesões articulares, a própria hiperqueratose, que são os calos, não é? Que tipo de sapato você acha que é mais indicado, assim, para a gente estar utilizando no dia a dia mesmo de trabalho? Os sapatos do dia a dia de trabalho, ele tem que ter a legislação, né? Então, a gente tem que primeiro seguir a NE32, né? Então, ele tem que ter todo fechado, se possível de velcro, né? A gente sempre recomenda de couro ou lycra, né? A gente pede a biqueira, né? Que é a parte mais da frente do sapato, ela ser um pouquinho mais firme, né? Às vezes a gente bate na cama, bate em algum local para que evite que se machuque. Tem o solado, né, que a gente até começou a falar um pouquinho na outra, que é o solado tipo rocker, que ele dá um conforto maior para a pessoa, é um solado mais elevado, ele dá um conforto mais para pessoas que ficam muito tempo em pé, que ficam muito tempo deambulando, que tem ele dá um conforto muito legal e ele redistribui também a planta do pé, ele distribui a força de pressão na planta do pé. Então, é bem interessante esse tipo de solado. Lógico, ele é um pouco, às vezes, mais um poder aquisitivo um pouquinho maior, mas existem alguns outros calçados que têm algum bom amortecedor. Muitas vezes, na atenção básica, mesmo atendendo pelo SUS, onde a gente continua atendendo, a gente indica até alguns calçados, o Coloche, Olímpicos, ou alguns calçados que vão te dar a mesma proteção que todos eles te dão, e também tem um solado mais resistente, que te dá uma proteção e que te dá um conforto também. Lógico, você tem muitas dores, muitos problemas nos pés, que te causam dores no caminhar, é bom você ver que pode ter alguma alteração da pisada, que isso pode te levar a ter essas dores e esse incômodo. Então, essa orientação não é para todo mundo, é para as pessoas que não têm alteração. Aqueles que tiverem alteração, tem que ser avaliado esse pé. Então, além disso, você tem que ter uma palmilha interna, né?
que permite você remover para fazer essa desinfecção e a higiene dessa palmilha. O contraforte, né, do que aquela parte de trás do calçado, ele também tem que ter uma estrutura que ele proteja o calcanhar, te dê uma firmeza de você caminhar. Então, o conjunto desses aspectos faz um calçado adequado, né? Faz um calçado ser de forma adequada. A gente pede sempre, ao comprar um calçado, vai no finalzinho do dia, entra a loja quase fechando, o pé vai estar com edema maior, vai estar mais inchadinho, então você normalmente vai encontrar o seu número de calçado. O que a gente vê muito na prática é pessoas usando um número um pouco menor do que é o número dele, então isso causa traumas, machuca, vai causar calos, pode causar vários danos nos pés. Então é uma simples mudança do número do calçado já vai resolver muitas questões, dores articulares, dores no pé, tá? E até a forração, das vezes, cada vez tem uma forração interna, que também essa forração também é importante você perceber. Temos que absorve mais, temos que absorve menos. A forração com a palmilha ajuda bastante a reduzir muitos atritos e traumas nos pés. Então a ideia é, na hora que você for com o calçado, ter esse olhar crítico, olhar o calçado como um inteiro, né? Experimentar, andar na loja, experimentar. E a Sônia está colocando aqui, ó, interessante, exercitar as articulações dos pés, massagear após o banho, são cuidados simples, sem custo e essenciais também para o cuidado aí dos pés, né? Mário, já chegamos aqui a 40 minutos da nossa live, olha só como passa rápido, né? Então, quero agradecer demais, em nome da Sobest, a sua participação, a participação de todos. Certamente você trouxe aqui informações muito importantes que né, a gente vai utilizar aí no dia a dia de profissionais de saúde. E em tempos de pandemia, então, nem se fala, onde a gente revê tantos conceitos, tantos cuidados, e o cuidado com os pés e com os próprios pés é extremamente importante, né? Porque é cuidar de quem cuida, não é isso? Te agradeço imensamente. Exato. E gratidão por estar aqui, gratidão a todos. E não podemos esquecer, eu quero aproveitar aqui os últimos minutinhos, amanhã é um dia muito importante, né? Estamos todos aí em isolamento e vamos, mas não é o isolamento que vai deixar que celebremos o Dia das Mães, não é? Então eu quero deixar aqui, encerrar. As mães são presentes, né? E eu quero encerrar nossa live com uma singela homenagem em nome da Sobest a todas as mães. E aí eu escolhi aqui um poeminha de cordel para a gente ler e deixar registrado. Eu quero dizer também que a live vai ficar salva aqui no Instagram da Sobest, tá bom? E vamos lá para a nossa homenagem ao Dia das Mães. Eu escolhi esse cordel que está aqui na página do Braulio Bessa, que eu achei muito bonitinho e eu acho que retrata bem o que a gente sente pelas mães, né? Então ele fala o seguinte: o cabra pode escolher muita coisa nessa vida, ser artilheiro ou goleiro, pedalar ou correr. Então o sabor das coisas a gente pode escolher, mas coisa mais joiada, mais preciosa, mais arretada da vida da gente, simplesmente não se escolhe: a mãe. Ela é um pedacinho de Deus no meio desse mundo. Um tantão assim de bravura, mas um tantão assim de ternura. Mãe é doce feito mel de rapadura, macia feito algodão, cheirosa feito milho na fogueira da noite de São João. Mãe é pura perfeição, não há nem por que escolher. E mesmo assim, se eu tivesse a graça desse poder de todas as mães do mundo, eu escolheria você. Então, fica essa mensagem desse cordel para todas as mães. Mais uma vez, muito obrigada a todos e até a próxima. A live vai ficar salva aqui. Se de repente alguma questão não foi respondida, vocês podem
colocar novamente, e aí a gente passa para o Mário e ele faz a resposta com muita competência para a gente, tá certo? Mário, muito obrigada a todos. Até mais. Aqui, ó. Tchau, até mais.